Om Gyanathmirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramandobishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Smiraha Saramurali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriya Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Primeiramente não gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva Nityalila Pravishtam Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Ashtotara Sata Shrimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também ao meu mais adorado Shiksha Sannyasa Guru Nityalila Pravishtam Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Ashtotara Sata Shrimad Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj, que é o autor deste livro, meus amados mestres. E também a todo o Shri Upado Gauriya Guru Varga, a todos os Tridantis Sannyasas, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para continuar a leitura do livro Meus Amados Mestres. Hoje começaremos então sobre Srila Bhakti Saurabha Bhaktisara Goswami Maharaj, aceitando o abrigo dos pés de lótus de Srila Prabhupada. Sri Srimad Bhakti Saurabha Bhaktisara Goswami Maharaj apareceu no distrito de Khulna, na Bengala Oriental, hoje conhecida como Bangladesh. Foi a ele dado o nome de Nanda do Lalo. Ele estudou engenharia na Universidade de Ravenshaw, em Cuttack, onde ele então entrou em contato com Sri Srimad Brajabihara Das Babaji Maharaj, que era o encarregado da mata naquela cidade que foi fundada por Srila Prabhupada. Embora Srila Babaji Maharaj não fosse muito bem educado, ele dava aulas diariamente sobre o Chaitanya Charitamrita, né, por ordens de Srila Prabhupada. Mas devido à sua dificuldade, né, literária, a maneira pela qual ele apresentava, né, o seu discurso não era muito erudita, né? No entanto, muitos ilustres acadêmicos e professores de inglês ficaram tão tocados, né, pela simplicidade dele, que eles ali então se juntaram a Gaudiya Mata e se tornaram devotos iniciados. Ele costumava dizer para os
ouvintes. Eu sou apenas um peão do meu Gurudeva, né, e de Shri Chaitanya Mahaprabhu. A minha apresentação pode ser bastante inadequada, mas eu sempre coloco o melhor dos meus esforços em garantir que a mensagem chegue aos seus ouvidos. Porque vocês são muito qualificados, por favor, corrijam os meus erros, né? Que acontecerão. Então, impressionado pela simplicidade de Srila Braj Bihar Babaji Maharaj, Nanda Dulala, então, aproveitou para tomar vantagens da sua associação, né, diária. Assim, surgiu nele um desejo muito forte de se abrigar nos pés de lótus de Srila Prabhupada. Através deste passatempo, Sri Nanda Dulal nos ensinou que conhecimento material, né, daqueles oradores profissionais jamais podem inspirar bhakti, né, dentro do coração de alguém. Embora um político que seja um grande orador pode preparar um discurso que seja muito tocante, né, em menos de meia hora, o efeito, né, da retórica deles é meramente temporária. Mas, por outro lado, o discurso incoerente de alguém que é completamente, né, iliterado, né, ou um semi-analfabeto, mas um devoto rendido, né, é tão inspirador, né, é tão corajoso, né, que inspira devoção no coração daqueles que o ouvem. Mesmo que seja desprovido de referências escriturais. Então, o Babaji Maharaj, ele era um semi-analfabeto, vamos dizer assim. Conseguia ler ali o mínimo, né, e fazia uma apresentação bastante simples, uma linguagem bastante popular, que a gente chama de linguajar de vilarejo, né? E um dialeto, né? Vamos dizer assim, não seria um dialeto, seria apenas uma versão pobre da língua culta, né? Não chega a ser um dialeto, é apenas uma forma simples de se expressar. Só que, porque ele tinha bhakti, né, ele inspirava as pessoas. Né? Então, essa é mais uma das provas, tem outras provas também, né, da potência que Srila Prabhupada tinha, de usar alguém que é semi-analfabeto para pregar no local onde você tem vários eruditos, professores de inglês, pessoas educadas, né? E ele conseguir atrair essas pessoas e fazer com que essas pessoas se rendam a Srila Prabhupada. Então isso é um grande milagre. Então foi tendo esses devotos rendidos em mente que Srila Prabhupada escreveu um seu poema intitulado Vaishnava Ke Prana Achetar Sehetu Prachar. Aquele que tem vida pode pregar. Então Srila Prabhupada ele compôs essa canção, esse poema Vaishnava Ke, ou seja, quem é um Vaishnava? E tem um verso que diz que aquele que tem vida pode pregar. O que significa ter vida? Não é simplesmente quem está vivo. Ter vida significa ter potência, ter Shakti. Né? Vidyavadu Jivanam. Ou seja,
ter vida significa estar em contato com Swarupa Shakti, com a potência interna do Senhor Supremo, que é a potência devocional. Então, se você está em contato com ela, você pode transmiti-la, você pode inspirar que Bhakti também apareça no coração de qualquer pessoa. Bom, quando o Sri Nanda Dulala informou à sua piedosa mãe e ao seu pai do seu desejo de aceitar, né, o abrigo de Srila Prabhupada, seu pai lhe encorajou a se juntar à mata. Ele disse: se você quiser fazer Hari Bhajan, então eu pessoalmente irei levá-lo até Srila Prabhupada e oferecê-lo aos seus pés de lótus. Sri Nanda Dulala aceitou a proposta e os seus pais o acompanharam até Sridham Mayapur, onde Srila Prabhupada assim concordou em dar Harinama para os três e também Diksha. Daí em diante, Nanda Dulala ele se tornou conhecido como Sri Nani Gopal Brahmachari. Após oferecer o seu filho aos pés de lótus de Srila Prabhupada, o pai de Nanda Dulala disse para o filho: estou muito satisfeito com a sua decisão de se render a Srila Prabhupada. Que você então possa sempre servir os seus pés de lótus. Perdão, os pés de lótus do nosso Gurudeva. E eu te imploro, por favor, me esqueça e nunca volte para casa. Isso iria me fazer profundamente, isso iria me fazer orgulhoso de você. Ao seguir esta minha instrução. Então assim, o pai de Nanda Dulala provou, né, ele mesmo a ser provou ele mesmo ser o verdadeiro guardião do seu filho. Então ele deu o filho, né, para Srila Prabhupada completamente. Ou seja, não só o filho desapega do pai, mas o pai também desapegou do filho, o que é algo muito raro de se acontecer, principalmente na Índia, né? Na Índia eles são muito apegados à família. Na Índia a tradição familiar ela é muito forte ainda, muito forte, tá? Então, diferente do Ocidente, que as pessoas facilmente se emancipam e deixam as suas famílias e vão viver né, sozinhas, desde idade bem jovem. Eu, por exemplo, saí de casa com 17 anos, 17 para 18 anos, e nunca mais voltei. Na Índia isso é impossível, praticamente. Um jovem de 18 anos, ele é considerado uma criança ainda na Índia, né? E não só isso, ele vai se casar e vai permanecer na casa dos pais, né? Enfim, isso é algo muito positivo, né? Devemos preservar bastante isso, né? O valor da família. Outro dia eu estava vendo um vídeo sobre algumas ecovilas aqui no Brasil e ali algumas pessoas estavam, né, enfim, contando da experiência deles e tal, falando sobre a necessidade de se viver em comunidade e como, né, a sociedade moderna nos priva dessa possibilidade, porque todos são muito egoístas, né, independentes e tudo mais. Então, antigamente, né, não existia necessidade de você ter que sair para viver numa comunidade com outras pessoas que também deixaram as suas casas. Não, a tua família já era uma comunidade. As famílias viviam juntas, né, por gerações e gerações. Então você ali já tinha uma grande comunidade. Você tinha os primos, os tios, as tias, os avós, né, os pais, claro, mas
você tinha também a família dos irmãos, né? E, enfim, né? E outras pessoas que eventualmente se agregam também, um parente mais distante que vem ou outro, né? Você tem aquela... enfim, então esse sentimento de comunidade através da família, ele é o principal, né? Ele é o que mais satisfaz, tá? Porque você vai para essas comunidades, né? E você encontra pessoas que você nunca viu na vida, pessoas que estão ali trazendo já uma série de, né, conflitos, uma bagagem já anterior e que você não tem condição de se sintonizar e de conhecer tudo, porque, enfim, é impossível, né? E então isso gera um desconforto e gera inclusive aquela sensação de que você ainda não pertence a lugar nenhum, tá? Então, só que a comunidade em família, ela é perfeita, porque ali todos se conhecem profundamente. Então você se sente parte, né? Você consegue satisfazer, né, esse seu sentimento, né? Você consegue se nutrir de muito amor, né? de muito apoio, né? De muita presença. Então, uma sociedade forte é uma sociedade que tem um núcleo familiar também forte, né? Indivíduos fortes emocionalmente, né? Psicologicamente, espiritualmente. Tá? E uma das estratégias do comunismo, né, foi justamente quebrar com a família. Você quebra a estrutura familiar, então você quebra com toda a estrutura do indivíduo, né, e ele passa a ficar o quê? Dependente do Estado. Tá? Enfim, eu analiso isso bastante numa outra aula, mas é algo importante, né, de ser ressaltado. Ou seja, preservem as suas famílias, preservem a estrutura familiar, né, mantenha os seus parentes próximos de você, né, unidos. Né. Eu sei que é difícil porque o ocidental hoje em dia, o contemporâneo, já tem uma mentalidade muito ruim. Ele já foi criado, né, por uma educação construtivista, socioconstrutivista, que praticamente destruiu, né, o sistema, o senso de coletividade, né, familiar. Né. Criou-se o senso de coletividade social, mas não familiar. O familiar ele foi inteiramente corroído, né, por várias técnicas, né, que eles utilizaram. E, enfim, né, fazer o quê? Bom, naquele mesmo ano de 1930, Srinani Gopala Brahmachari foi então indicado como um professor para o Instituto Bhaktivinoda Thakur, lá em Mayapur, né? E também foi indicado como parte do time editorial do jornal diário da Gaudiya Mata, chamado Danya Nadia Prakash. E finalmente, por uma ordem de Srila Prabhupada, ele então foi pregar por muitas cidades da Índia. Então, o Instituto Bhaktivinoda, ele era uma escola, tá? Era a escola da Chaitanya Mata. Srila Prabhupada fundou uma escola, né, onde os próprios sannyasis e outros grihastas experientes eram os professores, né, e a comunidade podia estudar ali. Inclusive tinham filhos de muçulmanos que estudavam ali, porque senão eles tinham que se deslocar para muito longe para ir para uma escola. Então, vejam o tamanho da revolução que Srila Prabhupada criou. Srila Prabhupada não estava de brincadeira. Ele não veio para brincadeira. Ele tinha uma visão muito ampla, uma visão muito revolucionária mesmo. Ele queria oferecer todos os meios para que as pessoas pudessem viver no mundo Vaishnava, né, sem precisar ter que, né, passar por
pela sociedade convencional, né, que naquela época também já não era uma sociedade védica, obviamente, né, a Índia já estava totalmente corrompida, né, e vivia-se ali também o início, né, o início não, já em bom avanço, o movimento do comunismo, né, o movimento do marxismo cultural, que começou com a invasão britânica, né, quando Max Miller, inclusive, foi traduzir os Vedas, ele colocou tudo, né, distorcido, né, ele deu uma outra visão para a coisa, tá? No caso ali teve o viés ocidental no sentido de impor a cultura cristã, né? Só que eles perderam terreno e rapidamente os comunistas invadiram, tá? Então, hoje, né, o comunismo está muito forte na Índia, né, o cristianismo também, mas o comunismo ainda mais, né, infelizmente. Então, o Srila Prabhupada ele queria preservar, obviamente, todo, né, o conhecimento védico, os ensinos Vaishnavas, e criou essa escola. E funciona até hoje. Mas claro que hoje lá em Mayapura já tem o Gurukula da ISKCON, que é muito forte, né, uma escola para meninos muito forte. E outras escolas também ali, né, que também seguem o modelo Vaishnava. Em Vrindavana também nós temos, enfim, já tem várias espalhadas pela Índia. Bom, após o desaparecimento de Srila Prabhupada, Sri Nani Gopala Brahmachari permaneceu sob a orientação de Srila Bhaktisaranga Goswami Maharaj, que lhe concedeu sannyasa. Ele deu o nome de Srimad Bhakti Saurabha Bhaktisar Goswami Maharaj. Ele se tornou o editor da revista mensal Sri Sarasvata Gaudiya, publicada pela Gaudiya Sangha, que era a instituição fundada por Srila Bhaktisaranga Goswami Maharaj. Ele se tornou então autor de muitos artigos, né, e impressos por essa revista, né, e assim contribuiu para o serviço da Brihat Mridanga de Srila Prabhupada, né, através da gráfica, né. Além disso, em Vrindavana, ele gerenciava, administrava a Imlitala Mata por um longo tempo, né, e ficou responsável pela grande renovação daquela mata, né, e pela preservação também do espaço, que é um local sagrado para todos os Vaishnavas, que é onde tinha a árvore de tamarindo que Mahaprabhu se sentou, né, ali, e ocorreram vários passatempos. Krishna também esteve ali, enfim. Então, até hoje eles têm a mata ali, que é do lado da nossa mata também do Gopinath Bhavan. É assim, vizinho de muro. Sempre que meu Guru Maharaj, Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, visitava Vrindavana, Srila Bhaktisara Goswami Maharaj sempre iria se encontrar com ele. Sempre se encontrava com ele. A relação entre eles era muito doce e respeitosa, né? Sem falhar, Srila Maharaj sempre insistia para trazer Guru Maharaj até o Imlitala, onde ele podia servir, né, a Guru Maharaj e todos os seus devotos com prashada. Após o desaparecimento de Srila Goswami Maharaj, Srila Bhaktisara Goswami Maharaj foi apontado como
o Acharya da Sri Gaudiya Sangha. Mas após, como se diz, após encarar vários problemas, ele pensou que aquela posição não era favorável para a sua prática de Bhakti e ele rapidamente se demitiu. Ele recusou então gerenciar a missão porque ele falou muitos problemas, eu não vim aqui para ter tantos problemas assim. É muito complicada essa questão. Em todas as missões, quando o Acharya ele parte deste mundo, infelizmente os outros que estão no nível assim bem neófito de Bhakti, os devotos, sejam eles sannyasis ou brahmacharis, não importa, começam a brigar, começam a querer disputar posição, a querer disputar, enfim, poder. Mas os Vaishnavas de verdade, eles não estão preocupados em disputar poder. Os Vaishnavas, eles não querem lutar pela propriedade, pelo dinheiro, pela fama. Os Vaishnavas de verdade não estão preocupados com isso nem um pouco. Ele então escreveu a sua carta de demissão, e publicou para os membros daquela sociedade, demonstrando então assim a sua total falta de egoísmo e de duplicidade. Sua simplicidade era ilimitada. Ele era completamente niskinchana, ou seja, desapegado, sem posses. E ele aceitou Krishna como sendo a sua única riqueza. Através do seu exemplo pessoal, Srila Maharaj ele estabeleceu que o sadhaka deve abandonar tudo aquilo que for desfavorável para a prática de Bhakti. Ele não estava apegado a prestígio que vinha com um posto elevado. Ao contrário, ele estava mais interessado em prestar serviço a Sri Hari, Guru e Vaishnavas. Ele era muito cuidadoso. Nós devemos ser cuidadosos para não pensarmos que Srila Bhaktisar Goswami Maharaj abandonou o seu serviço, que ele simplesmente decidiu, enfim, deixar a responsabilidade dele de lado. Não. Na verdade, ele simplesmente decidiu continuar o seu serviço, mas numa situação em que ele encontrou mais favorável para a prática de Bhakti. Porque você não pode comprometer a sua prática de Bhakti. Se você, para fazer o seu serviço para o seu guru, ou seja, pregar, no caso de um sannyasi, o serviço dele é pregar. Ele tem que pregar. Mas se você está num ambiente em que pessoas estão fazendo politicagem, pessoas estão conspirando, o tempo inteiro trazendo problema, o tempo inteiro criando conflitos, chega uma hora que fica impraticável. E se você tem uma sensibilidade maior, se você tem uma sinceridade maior e você quer que as coisas fiquem em paz, mas você não consegue mudar, é melhor que você então saia, porque senão você não vai conseguir ficar em paz. Você não vai conseguir ficar tranquilo para fazer o seu serviço, para fazer o seu bhajan, para cantar Harinama, para enfim, adorar as deidades, para se concentrar, para fazer a sua meditação diária em Krishna. É impossível. Num ambiente onde você sente o tempo inteiro ansiedade, medo, angústia, você não sabe o que pode acontecer amanhã, se alguém pode vir, inclusive, cometer algum ato violento contra você.
né? Você não sabe, então você precisa imediatamente deixar aquele local. Tá? E tem muitos vestidos de Vaishnavas que se comportam da pior maneira que vocês possam imaginar, né? Então há que se ter muito cuidado, né? Porque nós viemos para Bhakti, nós não viemos para obter nome, fama, posição, prestígio, dinheiro, nada disso, tá? Nada disso. Eu posso dar um exemplo de uma experiência que eu tive quando eu pertencia a um grupo, né? Após o desaparecimento do meu Gurudeva, eu me abriguei num Vaishnava, né? E ali nós ficávamos, né, com outros brahmacharis, vários devotos, servindo, né, praticando. E esse Vaishnava, ele me enviava para pregar, né, para outros países, né, pedia que eu desse aula, assim, na presença dele, enfim, me dava dinheiro, né, dava todo tipo de apoio e projeção, né, necessário para que eu pudesse fazer o meu seva. Só que mais tarde eu descobri que esse Vaishnava não tinha um bom comportamento, que ele, enfim, a conduta dele era bastante contrária ao que nós esperávamos, pelo menos ao que eu esperava, e eu fiquei num grande dilema, porque eu não podia continuar naquela associação, não era favorável para mim, e eu não queria estar promovendo o nome de um Vaishnava pelo qual eu já não tinha mais fé. Mas, por outro lado, lá eu tinha o meu quarto, eu tinha prachada, eu tinha abrigo, eu tinha pregação, tinha várias pessoas o tempo todo vindo até mim, né? Eu tinha muito dinheiro disponível, eu tinha toda uma projeção que era uma situação muito boa, né? Muito confortável, muito favorável, mas eu não podia mais aceitar tudo isso como moeda de troca, né, pelo mau comportamento desse Vaishnava. Então eu decidi, né, rapidamente que eu poderia ir até para as ruas, ficar sozinho, que eu não tivesse dinheiro, que eu não tivesse absolutamente nada. Mas eu não poderia corroborar com a má conduta daquele Vaishnava e eu privilegiei os princípios, né, Vaishnavas e a minha Bhakti, né, a minha integridade moral, né, também, em detrimento de qualquer outra facilidade material que ele estava me oferecendo, né, e assim eu deixei a associação dele e eu me lembro que eu estava em Hong Kong quando eu decidi, eu fiz um jejum longo, fiz um jejum de 1 mês, né, só tomando suco verde, basicamente. E durante esse jejum foi que eu tive uma inspiração do meu Gurudeva para ir até Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. E então, assim, foi uma coisa totalmente inesperada, né? Porque quando eu deixei aquele grupo, eu não sabia para onde eu ia, aonde eu ia me abrigar, quem ia ser o meu Shiksha Guru, porque eu também não queria ficar independente, nunca quis, nem não quero até hoje ficar independente, eu quero sempre estar sob orientação de um Vaishnava elevado, né? Servir e trazer as pessoas para ele. E eu não sabia então o que ia acontecer, mas eu simplesmente decidi que eu tinha que deixar aquele local, aquela associação, independente de como eu ficaria. Só que rapidamente, né, no período de 1 mês, eu tive essa ajuda de Srila Gurudeva, né, vamos dizer assim, sutilmente, dizendo para ir para Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, o qual eu já conhecia, obviamente, mas nunca tive aquela, né, vontade de ir, aquela inspiração de ir para ele. Ele já estava, né, enfim,
pregando sozinho, já estava formando um grupo ao redor dele, mas eu nunca tinha, né, sentido atração porque eu estava no outro grupo, estava bem ali, enfim. Mas aí aconteceu isso, e aí quando eu saí de Hong Kong, eu fui para a China. Na China eu passei mais um mês pregando, e foi o meu último tour, né, associado com o grupo daquele outro Vaishnava, né, que já estava tudo marcado, e enfim, cumprir aquele último seva, né, porque os devotos que estão lá também não tem nada a ver com isso, nem sabem, né, dos erros daquele Vaishnava, enfim. Então eu achei por bem não cancelar e ir e servir os devotos lá fazendo os festivais. Enfim, da China direto eu fui para Jagannatha Puri, na Índia, para a ocasião do Ratha Yatra, e lá fui direto me encontrar com Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. E aí encontrei vários irmãos espirituais meus que estavam ali servindo o Srila Maharaj, especialmente o Madhava Priya, né, e o Sanjay Prabhu. E aí coloquei a situação para eles, contei tudo o que havia acontecido, e eles, com o maior prazer, né, me receberam muito bem, me abrigaram e me apresentaram para o Srila Bharati Maharaj. O Srila Bharati Maharaj foi extremamente afetuoso e, enfim, e me aceitou, né, assim, sem muitas delongas. E aí, a partir disso, eu, né, comecei a servi-lo e a pregar em nome dele. Bom, então isso tudo é para mostrar que se nós nos apegamos aos princípios, se nós nos mantivermos, né, leais aos princípios, à etiqueta, né, e não nos deixarmos seduzir por outros, né, elementos, por outras questões materiais, né, com certeza Krishna e Gurudeva vão nos proteger. Então eu saí de uma situação na qual eu tinha tudo, né, ali que eu achava que era o melhor do mundo, mas quando, né, o véu caiu e eu decidi deixar aquela associação, eu não tinha ideia do que ia acontecer na minha vida. Eu já não tinha mais abrigo em Vrindavana, né, basicamente. Eu já não tinha mais nenhum grupo para o qual eu pudesse pregar, eu já não tinha mais para onde viajar, porque todos os lugares que eu ia estavam associados com aquele Vaishnava, né? Enfim, eu perdi tudo, né? As minhas amizades todas, né, de anos, os outros brahmacharis, né, e vários outros devotos, perdi tudo. Mas procurei sempre estar com os princípios do meu Gurudeva, com o comportamento dos Vaishnavas puros, né? Isso é o mais importante. E não foi só eu que deixou aquele Vaishnava, outros também deixaram ele, né? Mas a grande maioria permaneceu, né? E eu sei que não é por ignorância, mas é simplesmente por achar que tem vantagens por estar ali, vantagens outras, né? Isso foi dito por alguns deles mesmo, não é uma adivinhação. Mas devemos nos manter sempre íntegros, tá, com os valores Vaishnavas. Não são os nossos valores, né? São os valores Vaishnavas, né? De verdade, né? Honestidade, pureza, simplicidade, humildade, né? Desapego, tá? Não duplicidade, ou seja, Krishna me deu algo maravilhoso, né? Essa associação com Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj foi como, assim, eu diria, uma grande premiação, né? Eu vejo dessa maneira, pela minha atitude, né? E Srila Bharati Maharaj me deu uma vida nova, né? Ele praticamente me ressuscitou e me colocou numa posição que, né, eu nunca imaginava estar, né? E minha vida
devocional foi para melhor, né? Foi para muito melhor, né? Em todos os aspectos. E hoje eu entendo realmente o que foi a misericórdia do meu Gurudeva em me tirar da onde eu estava, né, e me colocar com o Srila Bharati Goswami Maharaj. Bom, vamos então voltar aqui à leitura. Então, após residir, então, Srila Bhakti Saurabha Bhaktisar Goswami Maharaj, ele então decidiu deixar a posição de administrador da Militala Mata e foi então residir na mata em Sildi, na Bengala, né? Onde ele então convidou o meu Guru Maharaj para dar uma série de palestras ali. Próximo tópico. Servindo Sri Hari, Guru e Vaishnavas por todos os meios possíveis. Srimad Bhakti Aloka Paramahamsa Maharaj doou metade da sua propriedade em Mayapur para o seu irmão espiritual Bhaktisara Goswami Maharaj, para que ele pudesse então construir a sua mata ali. No entanto, assim que Srila Bhaktisara Goswami Maharaj começou, né, a construir a fundação da mata, alguns refugiados bangladeshes colocaram ali barracas, né, e começaram a tentar dominar aquela área, né, dizendo que a polícia, né, havia dito que eles poderiam permanecer naquela área. Então, Srila Bhaktisara Goswami Maharaj ele ficou assim, despreocupado com aquilo, não se importou muito, né, e disse para o seu irmão espiritual, Sri Keshava, Krishna Keshava Brahmachari, ele disse: eu não vou construir a minha mata ali. Quem quer se envolver com tantos problemas, né, eu simplesmente vou permanecer como um dos meus irmãos espirituais. Ou seja, ele já estava vindo de uma situação estressante, né? Queria agora construir a mata dele para ter paz, e ele encara, né, um desafio desses, que é você ter um monte de refugiado de Bangladesh acampado na sua terra. E ele falou: não, então não quero mais saber de construir nada, só dá problema, eu vou ficar na mata de qualquer irmão espiritual, e assim vai ser. Um dia, quando o Sripad Krishna Keshava Brahmachari me acompanhou, né, até o porto, né, para pegar o barco para Krishnanagar, ele me mostrou então a terra de Bhaktisara Goswami Maharaj e disse: veja, aquelas pessoas estão acampando, né, lá na terra com o apoio da polícia, né, e Srila Bhaktisara Maharaj não está querendo lidar com essa situação, né? Será que você podia ajudá-lo? E eu respondi: certamente. Não vai me custar mais do que meia hora, né, para tirar todas aquelas pessoas dali. Então eu liguei para o pai, né, do policial. Mande uma mensagem para o pai do policial dizendo que Bharati Maharaj disse que se o seu filho quiser manter o emprego de policial, né, ele deve esvaziar aquela terra, limpar aquela terra, né, enquanto, né, durante o tempo que eu levar para voltar para Mayapura. Do contrário, você deve dar uma lição, né, ao seu filho
fazendo o que? Uma reclamação formal na corte contra ele. Então Srila Bharati Maharaj disse para Krishna Kesha Bonacharya, porque eles conheciam, né, o policial, né, conheciam a polícia e tudo mais. Falou, olha, manda uma mensagem para o pai daquele policial, né, e diz para ele que ele tem 1 hora para tirar todo mundo dali enquanto eu voltar. Então, o Sripad Krishna Kesha Brahmachari fez conforme eu pedi, né? E assim, os invasores, né, deixaram o local no dia seguinte, né, após receber uma pequena compensação pelo custo das suas barracas. Então, estando a terra limpa de refugiados, Bhaktisara Goswami Maharaj me disse, devido à preocupação do meu irmão espiritual, Krishna Kesava Brahmachari, você enviou uma mensagem muito forte para o pai do policial, né? Assim, francamente falando, é inapropriado para alguém, né, que veste a roupa de um sadhu falar dessa maneira, né? Mas, no entanto, é o seu dever, né, se esforçar para servir, né, os Vaishnavas tanto quanto necessário. Né? Então, não há nenhuma falha, né, no seu serviço, né, quando você precisa usar de qualquer meio para ajudar os Vaishnavas. Então, o Srila Bhaktisara Maharaj ficou muito feliz, mas ele falou que nós sadhus não devemos falar assim com a polícia, não devemos pressionar a polícia dessa maneira. Mas, enfim, se é para servir os Vaishnavas, pode. Um próximo artigo. Uma repreensão franca. Guru Maharaj regularmente organizava assembleias, né, programas religiosos em vários lugares, incluindo Calcutá, Puri e Vrindavana. E nos cartões dos convites, ele sempre incluía, né, o nome dos seus irmãos espirituais convidados, né, junto com uma pequena introdução. Né. Então, uma vez, um dos irmãos espirituais do meu Guru Maharaj ficou com raiva de ver que Guru Maharaj não incluiu uma pequena introdução próximo do nome dele. Então, ele disse para um de seus irmãos espirituais, por que Madhava Maharaj não incluiu uma introdução para mim? Ele apresentava-se como sendo como o fundador Acharya, né, das respectivas instituições, mas ele não mencionou nenhum detalhe sobre mim. Isso é muito inapropriado. Em resposta, Bhaktisara Goswami Maharaj, né, que era muito franco e direto, né, sem muitas meia-voltas, ele disse, você recentemente, né, conseguiu um pedaço de terra, né, um pequeno local, que tem apenas 2 quartos. Você nunca fez nenhum festival lá. Então, Sripad Madhava Maharaj não tem meios de saber, né, que você tem agora um espaço, que você é uma acharya. Por acaso você é um sadhu? Se é, então você deve permanecer sempre humilde. Será que essa atitude sua reflete o significado doutrinado Pisu Nityana? A qualidade de ser mais humilde do que uma grama? No passado, Sripad Madhava Maharaj demonstrou grande respeito, né, até mesmo por aqueles que eram júniores para ele. Então, por que você está com tanta raiva? Você nem pode imaginar, né, a profundidade
daquilo que Srila Madhava Maharaj, a profundidade de como Srila Madhava Maharaj entrou, né, nos recônditos do coração de Srila Prabhupada. Não se importe com essas formalidades, né? E não se engane quanto à essência, que é a associação e o serviço aos sadhus. Pesado, né? Próximo ponto. Qual serviço é superior? Srila Bhaktisara Goswami Maharaj me disse certa vez, né, que ele uma vez perguntou para os seus irmãos espirituais: de acordo com suas respectivas capacidades, né, os muitos sannyasis e brahmacharis da mata estão ocupados, né, da manhã até a noite em diversos serviços. E os grihastas e vanaprasthis, né, de Srila Prabhupada também estão fazendo diversos serviços. Será que a consideração de superior ou inferior se aplica aqui na atividade de cada um deles? Se sim, qual é considerado o mais elevado, né, e qual serviço é o melhor? Depois, então, de uma extensa discussão, uma longa discussão, eles não conseguiram chegar numa conclusão satisfatória. Então, eles colocaram, né, esta questão para Srila Prabhupada, né, através de Paramananda Prabhu. Então, Srila Prabhupada respondeu com apenas uma sentença: quanto mais amor você tem pelos Vaishnavas, mais exaltado é o seu serviço. Em outras palavras, não existe maior ou menor serviço, né? Ao contrário, é o humor do servo, né, que faz o seu serviço ser de primeira, segunda ou terceira classe. Muito bonita, então, a resposta de Srila Prabhupada. O que determina o nível do seu serviço é o quanto de amor você tem. Não é a sua posição como grihasta, como sannyasi, brahmachari, vanaprasthi, né? Enfim, isso é o Vaishnavismo, né? O Vaishnavismo ele não está preso nas designações mundanas. Tem um verso famoso de Chaitanya Mahaprabhu, no qual ele exatamente explica isso. Ele diz: Naham vipro nachanarapati napi vaisho nashudro Naham barnina chagrihapatir novanasto yatirva Kinto prajan nikila paramananda purnamamrita vidir gopi bharto padakamalayur dasa dasa anudasa. Ele diz: eu não sou um brahmachari, não sou um sannyasi, não sou um grihasti, não sou um vanaprasthi. Eu não sou um brahmana, não sou um shudra, não sou um vaishya, não sou um kshatriya. Quem eu sou? Eu sou apenas o servo do servo, dos amados de Krishna. Então, essa é a identidade de um Vaishnava. Ele é o servo do servo do servo. Ele nunca se considera ele nunca se classifica, né, pelos parâmetros mundanos. Dizer: eu sou um Vaishnava, um sannyasi, eu sou um brahmana, eu sou um kshatriya, etc. Não. Aquele que faz bhajana, ele é o mais elevado. Aquele que tem bhakti é o mais elevado. Correto? Então vamos aqui encerrar. Tem mais um tópico aqui. 5 instruções. Um dia, enquanto dava o darshan para seus discípulos, Bhaktisara Goswami Maharaj disse: eu já disse muitas coisas, e vocês também já ouviram demais.
Permaneçam ocupados nas atividades espirituais. Assim, vocês poderão chegar em algum lugar, né, e conquistar aquilo que desejam. Falando demais, falando isso, ele então ficou em silêncio. Após alguns minutos, ele levantou da sua cadeira, foi para o seu quarto e perguntou a um de seus discípulos, né, e pediu a um de seus discípulos para falar Harikata. O discípulo então começou a falar Harikata, né, sobre aquilo que o seu Gurudeva, né, tinha acabado de explicar em poucas palavras. Ou seja, eu já falei muitas coisas. Apesar da sua idade avançada, Srila Guru Maharaj incansavelmente, repetidamente explica, né, muitos conteúdos de maneira bem simples, né, sobre as verdades escriturais a respeito de bhajana, sadhana bhajana e o processo de alcançar os pés de lótus de Hari. Vocês já ouviram demais, né, essa frase. Aqui, Srila Guru Maharaj está dizendo: dia após dia, de noite, de tarde, de manhã, eu tenho falado Harikata, né, sem falta. Às vezes, falando sobre assuntos mais fáceis e outras mais difíceis. Vocês já ouviram demais, né, e conseguiram, né, entender um pouco, alguns mais, outros menos. E devido à sua audição contínua, né, o seu caminho, né, para alcançar a meta da vida, né, está sendo trilhado sem dificuldades. A próxima. Permaneçam ocupados nas suas atividades espirituais. Agora que vocês compreenderam, né, muitos conceitos profundos a respeito da vida espiritual, sigam adiante. Né? Sigam esses ensinamentos de maneira adequada, com convicção e de acordo com as orientações oferecidas pelas Escrituras. A próxima. Assim, vocês poderão alcançar algum outro lugar. Se vocês podem diariamente e com muita atenção servir, ou seja, adorar deidades, né, ter o darshan delas, estudar as Escrituras, fazer o kirtan, cantar japa, meditar, sob a orientação de Shri Guru e Vaishnavas, então um dia vocês com certeza poderão alcançar o seu objetivo mais elevado. A próxima. Vocês então poderão alcançar aquilo que buscam. Se vocês seguirem todas essas 4 instruções anteriores, né, então, neste 5º estágio, vocês certamente alcançarão o mais raro e eterno serviço a Shri Radha Krishna. Vocês então poderão deixar este corpo temporário e entrar em Goloka Vrindavana, que é a morada perpétua, né? Ou seja, a primavera eterna. Então as suas vidas serão bem-sucedidas. Vocês serão felizes, pacíficos, imortais e liberados para sempre, eternamente cheios de doçura e de alegria. Então aqui termina a leitura sobre o Srila Bhakti Saurabha Bhaktisar Goswami Maharaj. Hare Krishna, Vanchakalpataribhasya Kripa Sindhubheva Cha Patitanam Pavanebhyo